A Câmara dos Deputados aprovou mudanças nas regras do Código de Trânsito. Entre os pontos do projeto que foi para a sanção do presidente Bolsonaro está a renovação da carteira a cada 10 anos para quem tem até 50 anos de idade. O projeto altera também a regra para suspensão da habilitação. O motorista poderá atingir 40 pontos desde que não acumule 2 infrações gravíssimas. Mas os motoristas profissionais poderão chegar nos 40 pontos independentemente da infração. O tema de hoje é: as novas regras podem aumentar os acidentes de trânsito? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. As novas regras de trânsito poderão aumentar o número de acidentes? Bom, tá aí uma boa pergunta, para a qual a gente jamais vai ter uma resposta precisa. No futuro, a gente pode medir os efeitos dessa lei comparando com os números atuais, ou seja, nós vamos poder comparar os números de acidentes daqui para frente com o período da flexibilização do sistema de suspensão do direito de dirigir pela pontuação. E aí a gente vai ver se houve um aumento ou não do número de acidentes. Ainda assim, a gente vai ter que tentar eliminar outros fatores que podem ter contribuído para o aumento ou para a diminuição de acidente, como, por exemplo, o crescimento da circulação de carros. Por exemplo, para se ter uma ideia, entre 2011 e 2018, ocorreu uma queda de 24% dos acidentes de trânsito, que, segundo o defensor público especialista em direito de trânsito, Dr. Juliano Viale dos Santos, ela pode ser atribuída, essa queda, majoritariamente à crise econômica do período, que aumentou a utilização de transporte público em detrimento do transporte individual. Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, os acidentes de trânsito caíram 10% no primeiro semestre desse ano, por conta da diminuição da circulação de pessoas durante a pandemia. São vários fatores que devem ser levados em conta na avaliação dos índices de aumento ou de diminuição de acidentes. Assim é um método de verificação científico, sério, metodológico, isento. Há uma lógica dentro do direito penal que vale para o direito administrativo sancionador, que é a de que a sanção, as consequências da infração, não tem tanta eficiência na prevenção do ilícito quanto a chance de ser pego. Vamos dar um passo atrás. Qual a diferença entre direito penal e direito administrativo sancionador? Bom, eu escrevi um mestrado inteiro tentando achar essa resposta. São anos e anos de pesquisa científica sobre esse tema, mas para debater hoje, a gente pode ficar com a seguinte definição. Direito penal trata de crimes, cuja sanção é uma pena de privação de liberdade, prisão. O direito administrativo sancionador trata de infrações administrativas, às quais corresponde uma sanção de multa ou outras medidas de restrição de direito, como a cassação da CNH. Uma mesma infração pode ser crime e infração administrativa ao mesmo tempo. Por exemplo, dirigir sob influência de álcool. Além de ser um crime, também é uma infração administrativa, que tem duas, na verdade, sanções administrativas: a multa e a suspensão do direito de dirigir. Hoje, a gente não vai falar de infração penal, a gente não vai falar dos crimes de trânsito. Isso porque essa mini-reforma do Código de Trânsito brasileiro não mexeu nessa parte, não mexeu nos crimes. Hoje a gente vai falar de infrações administrativas e na principal alteração que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então vamos lá. Há muitos anos, especificamente em 1998, foi instituído o sistema de pontuação das infrações administrativas. As infrações de trânsito foram divididas nas categorias leve, média, grave e gravíssima, a cada uma delas correspondendo, respectivamente, 3, 4, 5 ou 7 pontos, como é ainda hoje. Se você passasse desses 20 pontos, você receberia uma outra sanção administrativa além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Uma regra simples, fácil de entender e que vem dando bastante certo. A regra nova fica assim: se você não tiver nenhuma infração gravíssima, você pode tomar até 40 pontos na carteira. Se você tiver uma infração gravíssima, você pode acumular até 30 pontos. Se você tiver 2 gravíssimas, você só pode acumular 20 pontos. Ficou mais complicado, mais difícil de contar e ficou mais difícil de perder a carteira também. Pois bem,
Alguns especialistas em segurança de trânsito dizem que a medida é ruim, porque deixaria os motoristas mais propensos a assumir riscos, a andar em velocidades maiores, a falar no celular, a ultrapassar o farol, já que eles teriam mais chances de fazer isso antes de perder a carteira, no jargão popular. Eu tenho dúvidas quanto a isso, sinceramente. Novamente eu afirmo, menos que a sanção, a multa, o ponto, a suspensão, o que tem eficácia na prevenção é o monitoramento, a fiscalização, o agente de trânsito, o guarda, o radar. Salvo em casos de emergência, o motorista não acelera além do limite da estrada porque ele tem pontos para gastar. Ele o faz porque acha que não tem ninguém vendo, porque acha que não tem um radar ali. Esses sim são importantes para prevenir acidentes e infrações. O que nos leva ao grande motivo da edição dessa nova lei. O mito muito difundido da indústria da multa. Uma mentira inventada por interesses políticos, mas que o nosso presidente jurou combater. Mais um inimigo imaginário que, ao lado do comunismo internacional, do globalismo, das ONGs, índios e caboclos incendiários, da mídia golpista, dos ambientalistas colonizadores e tantos outros bichos papões, ao qual o nosso governo declarou e vem travando uma guerra. Para deleite dos seus seguidores e para a tristeza do Brasil, que tem problemas reais e de fato para se preocupar. Agora, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Poxa, doutor, estava começando tão bem. Mas, enfim, a esquerda brasileira ela encara um grande dilema, né, com a aprovação dessas novas regras para o Código de Trânsito. E eu me explico aqui. As medidas que diminuem o rigor do sistema de pontuação, né, que dificultam a cassação da CNH, embora tenham sido discutidas, modificadas e aprimoradas pelo Congresso Nacional, elas têm a sua origem na presidência da República. Era a promessa de campanha do então candidato Jair Bolsonaro reduzir o impacto de multas e sanções a motoristas infratores, né, sob a alegação legítima de que a punição no trânsito tinha um caráter muito mais arrecadatório do que didático ou preventivo, que de certa forma é o argumento do meu debatedor. Então, apontando esse desvio de finalidade na aplicação da lei e os excessos punitivos do que se convencionou chamar de indústria da multa, o presidente ele foi exitoso em persuadir Câmara e Senado a repensarem o sistema de pontos da carteira de habilitação, flexibilizando um pouco a legislação. Esses são os fatos. Mas então, qual o tal dilema que atormenta a esquerda, né, sobre essa matéria? Muito simples. A necessidade patológica de sempre criticar as iniciativas do presidente da República obriga o esquerdista padrão a afirmar com razoável certeza que as novas regras de trânsito mais brandas provocarão mais acidentes ou tendem a provocar mais acidentes e mais fatalidades no trânsito. Mas percebam que isso representa a negação de tudo que eles sempre pregaram. O Bolsonaro ele conseguiu a proeza de fazer Caio, setores... me perdoe, preciso te interromper, Caio, me desculpe, é uma notícia urgente e importante. A gente volta, então, com o grande debate. Caio Coppola, preciso te pedir desculpas, te interrompi, mas a notícia era urgente. Dá para pegar o pensamento aí, o fio da meada? Claro, não dá sim. E de forma alguma, Mona Lisa, a gente sabe aqui na CNN, nós começamos pelos fatos, né? E a notícia prevalece aí sobre interpretações e opiniões que não necessariamente refletem a posição da emissora. Mas o que eu estava dizendo é que o Bolsonaro ele conseguiu a proeza de fazer a esquerda defender sanções mais duras e maior rigor na aplicação da lei. E aqui é muito importante fazer um parêntese jurídico para contextualizar o espectador. A esquerda, naquela velha lógica marxista de um mundo necessariamente dividido entre opressores e oprimidos, ela enxerga o criminoso como uma vítima da sua realidade social. É isso como se o traficante, o estuprador, o assassino e o corrupto fossem todos aí cidadãos de boa índole, né, privados de livre-arbítrio. Por isso, no direito, o progressismo defende o abolicionismo penal, que é a descriminalização de comportamentos ilegais, e a despenalização, que é a extinção, a conversão ou mesmo o abrandamento das penas, especialmente naqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça, como furto, estelionato, corrupção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Bom, os corruptos condenados em segunda instância pela Justiça são provas vivas e literalmente ambulantes, né, da força dessa corrente jurídica no Brasil e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal. E antes que me censurem aí com o óbvio, é claro
né, como bem colocou o Dr. Bruno, que direito penal e direito do trânsito são áreas distintas, mas elas têm muitos pontos de contato e se assemelham justamente por prescreverem sanções a comportamentos indevidos, né, e assim desestimularem e punirem condutas ilícitas. Mas voltando aqui ao tema, nessa ânsia desesperada de criticar um projeto de lei enviado ao Congresso pelo governo, né, setores da esquerda abandonam a sua visão abolicionista e passam a defender algo diametralmente oposto, que são sanções mais rigorosas com o intuito de evitar comportamentos ilegais e perigosos. E esse fenômeno aí de virada de casaca ideológico, ele se verifica na política, no direito e até na imprensa, né? Olha essa citação, aspas, a mudança no Código de Trânsito brasileiro pode levar a uma redução imediata do poder dissuasivo do sistema, incentivando mais infrações, mais colisões e mais atropelamentos que levam a lesões e mortes no trânsito. A fiscalização e a penalização têm um papel fundamental na mudança de comportamento e da educação das pessoas. Parece mentira, mas essa é a fala de uma urbanista graduada na USP, publicada na Folha de São Paulo, numa matéria cujo título é Especialistas criticam mudanças no Código de Trânsito. E reparem como a especialista enfatiza o caráter dissuasivo do sistema. Dissuadir é fazer desistir, é convencer do contrário. O que ela afirma é que a fiscalização e a penalização, ou seja, o oposto da impunidade, têm o poder de mudar comportamento nocivo. E aqui a gente retoma o paralelo do meu argumento. Se vale para regras de trânsito, imagina para leis penais. Ou alguém acha que a forma correta de combater a corrupção é deixando corruptos soltos ou em prisão domiciliar. Mas, enfim, na contramão dessa flexibilização das regras de trânsito, foi aprovado um dispositivo interessante de natureza penal. Aí sim, nos acidentes graves ou nos acidentes fatais decorrentes aí de direção sob efeito de álcool ou de entorpecentes, fica proibida a conversão, a substituição, né, da pena de reclusão por penas alternativas. Isso sim é uma vitória contra a impunidade, contra a despenalização, contra o abolicionismo penal. Porque ela estabelece a perda da liberdade, né, a prisão, como única punição possível ao motorista bêbado ou drogado que pratique crime, mesmo se a ação for de natureza culposa, ou seja, não intencional. Então, é mais um de vários motivos para que o cidadão não assuma posição atrás de um volante se não estiver completamente sóbrio. E, na verdade, né, o texto final do projeto ele não é ruim nem abolicionista, porque ele só atenua as sanções, né, as punições, para as infrações mais leves. Ou seja, o código, né, e o sistema de pontuação, ele continua bastante rigoroso no caso de infrações gravíssimas, né, que correspondem a comportamentos mais perigosos, que representam maior risco à vida dos motoristas, ciclistas e pedestres. E aqui um adendo, né? No caso de motoristas profissionais, eles estão expostos aí a 15%, a 15 vezes mais, né, a rodagem do motorista eventual, do motorista habitual. Então, essa legislação também faz sentido no caso do motorista profissional. E existe uma diferença também fundamental, né, entre norma de trânsito e tipo penal, que é o público-alvo. O Código Penal é para criminosos, que devem ser tratados com rigor devido àqueles que violam direito, àqueles que cometem injustiças e àqueles que promovem violência. As sanções do Código de Trânsito, salvo as exceções penais, se aplicam à pessoa comum, às vezes apressada, às vezes distraída, às vezes um pouco negligente. É muita incoerência querer aliviar a barra de criminosos e, na outra ponta, penalizar a população trabalhadora, né, com essas multas exorbitantes, com excesso de burocracia e cassação desnecessária de carteira de habilitação. Mas essa é a forma como a esquerda tem se colocado no debate público, né, sempre advogando a favor da fiscalização e da punição rigorosa ao trabalhador. É o trabalhador que dirige, o trabalhador que vai à praia, o trabalhador que esquece de sair ao ar livre com máscara. Fica parecendo que o cidadão de bem representa um risco maior à sociedade do que os próprios bandidos. E é uma tremenda contradição que precisa ser exposta ao grande público. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Bom, Caio, da sua fala ficou claro que eu não sou a esquerda, né? Porque não é a esquerda padrão. Eu não fiz essa defesa. Eu não achei ruim essa alteração, até porque eu não vejo uma alteração substancial, na verdade, né? Se você tiver duas multas
gravíssimas hoje, você toma mais uma ou duas, né? A não ser que seja uma leve, que são casos raríssimos hoje em dia no Código de Trânsito Brasileiro. A maioria das multas, as multas que a maioria das pessoas tomam, que é celular, que é velocidade, acaba sendo grave ou gravíssimo, né? Salvo multa de rodízio, que acaba sendo um pouco menos. Então, não tem uma mudança substancial. A pessoa que vai poder tomar 40 pontos, tirando os motoristas profissionais, aí é uma outra questão. A pessoa que vai poder tomar 10 multas, vai poder tomar 10 multas leves, porque aí vai somar 4 pontos, vai dar 40. São coisas bem pequenas, realmente. Mas eu acho que tem que fazer uma distinção muito grande entre abolicionismo penal, que hoje em dia é uma corrente muito minoritária no Brasil. São pessoas que acreditam que não deve existir o direito penal. E pessoas que são legalistas, que trazem uma corrente liberal inclusive econômica, de Luigi Ferraioli, que se chama garantismo, que é uma corrente muito simples. O crime existe, o crime deve ser perseguido, o criminoso deve ser processado com todas as garantias processuais. Simples assim. E também existem muitas pessoas, a maioria dos estudiosos de direito penal, da esquerda à direita, da ampla esquerda à extrema direita, sabem que direito penal não é algo que resolve. Inclusive, tem uma fala muito importante do presidente Jair Messias Bolsonaro, em uma live, algumas semanas atrás, que é elogiável, dizendo, olha, as operações policiais não são o único meio de combater corrupção. Existem vários meios regulatórios, meios administrativos, que estão funcionando hoje no Brasil, como as corregedorias, como a CGU. Essa é uma visão muito interessante. E, Caio, eu sempre fui muito crítico, mas muito crítico, da esquerda punitiva, porque ninguém endureceu mais as leis no Brasil do que a própria esquerda, leis que eu critico. Vou te dar exemplo. Lei anticorrupção, lei da delação premiada, a retirada do rol de crimes antecedentes da lei de lavagem de dinheiro. Todas as grandes reformas punitivas, quem fez foi a esquerda, não foi a direita. Inclusive, a lei mais garantista que foi aprovada nos últimos 20 anos foi de origem do Ministério da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. É uma ironia. Eu não poderia concordar mais, doutor. Eu sou favorável a toda a legislação que você citou, especialmente aquela aprovada no governo Dilma. Sem ela, jamais teria sido possível desmantelar o maior esquema de perpetuação criminosa no poder, né? Então, não teria sido possível desmantelar as quadrilhas envolvidas no Petrolão. A gente teve ainda hoje desdobramentos da Operação Lava Jato e é uma pena mesmo que o atual governo tenha patrocinado, endossado ou não vetado esse tipo de legislação garantista, que na prática funciona só como mais um mecanismo de impunidade para os ricos e poderosos no Brasil. Eu só retomando um pouquinho o tema, né? Eu trouxe aqui uma fala da especialista, né, em urbanismo e trânsito, a Hanna Machado, né, que ela é coordenadora de desenho urbano da iniciativa Bloomberg, né, de segurança viária global. Ela foi consultada, né, como especialista pela Folha de São Paulo, e eu trouxe aqui aquele trecho que ela fala: a fiscalização e a penalização têm um papel fundamental na mudança do comportamento. Mas, fazendo justiça à citação completa, num segundo momento ela diz o seguinte: um sistema rígido de pontuação é responsável pela redução de 11% a 40% na comissão de infrações e consequente redução de 15% a 34% das mortes no trânsito, de acordo com diversos estudos internacionais. Isso vai na contramão não só do que argumentou o Dr. Bruno, como da realidade dos fatos, no maior caso prático que a gente tem a esse respeito, que é a cidade de São Paulo. Na verdade, essa expressão indústria da multa, ela foi cunhada, né, e ela veio com muita força para o debate público nas eleições municipais de 2016, quando nós tínhamos um candidato, né, que colocava aí os famosos radares pegadinha e que subiu, né, subiu a taxa de multa dos cidadãos, né, a níveis nunca antes vistos. E alegava que fazia isso, olha só que coincidência, salvando vidas. Não apenas isso, reduziu a velocidade média, né, de algumas vias importantes da cidade. O prefeito que assumiu na sequência, o atual governador João Dória, ele reviu essas políticas de velocidade nas marginais, né, restituindo a velocidade original, e o número de multas, né, pelo menos no primeiro ano de gestão dele, se não me engano, caíram 15%. E não houve aumento correspondente
nem de mortes, nem de acidentes, até porque há outras variáveis, como bem colocou o Dr. Bruno, como a tecnologia dos veículos, a qualidade, né, do asfalto, esse tipo de coisa. E o que a gente verificou foi justamente o contrário. Eu posso, depois, só para não estourar muito meu tempo, mas falar dos números do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil. E, ainda bem, o número de acidentes vem caindo, né? Então, só para mostrar que não existe essa relação de causa e efeito tão grande, como argumentou inclusive o Dr. Bruno, entre a questão da fiscalização e do rigor da punição no trânsito e, enfim, as vidas salvas no trânsito brasileiro. Debatedores, já estamos entrando nos argumentos finais. 1 minuto e meio para cada um, por favor. Eu começo, Mona Lisa? Passo rápido, é isso, intenso, argumentos finais, vamos lá. E quem começa é o Caio, então continua aí, complemente a sua informação, Caio. Claro. Bom, aqui, ano de 2019, como bem colocou o doutor, a gente não pode fazer a comparação com o ano de pandemia, né? Isso daí não tem o menor cabimento. O ano de 2019, ele teve redução de 2,6% em acidentes nas rodovias em relação a 2018. Mas eu me lembro que houve uma grande polêmica, né, quando o presidente da República, por iniciativa própria do governo federal, né, restringiu a aquisição de radares. Falavam que ia ser uma grande mortandade nas rodovias espalhadas pelo Brasil. Está aqui a realidade dos fatos, pessoal. Quase 3% de queda, né, nos acidentes. E o número de vítimas, ele mais ou menos estabiliza. Porque, como eu disse, isso depende de outros fatores, até porque o maior interesse na sua própria segurança é do motorista. Então, avanços tecnológicos como airbag, freio ABS, coisas que paulatinamente vão sendo incorporadas nos automóveis e também a melhoria das estradas, geralmente por privatização ou por entrega de obras que estavam paradas há muito tempo, tudo isso contribui para um ambiente de trânsito mais seguro, mas principalmente você que é paulistano, você que é paulista, né? Desde 2012, vem uma queda progressiva no número de acidentes, né? Então a gente teve aquela narrativa de que reduzir a velocidade das marginais e fiscalizar excessivamente a população de bem, que isso estava salvando vidas, isso é uma falácia, né? Isso não se confirmou na realidade e os números das gestões posteriores, né, especialmente, né, o choque de gestão do atual governador João Dória, ex-prefeito, demonstraram isso. Então, quando a gente vê essas novas regras do Código de Trânsito, eu acho que elas tornam o sistema mais justo, né, menos burocrático, né, menos punitivista, né, vamos usar aqui uma expressão, e, ao mesmo tempo, a gente não vai ter essas consequências nefastas de aumento do número de mortes, esse tipo de coisa.